Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente começa mais uma reunião da noite de hoje. Hoje nós vamos ter o Vanderlei falando para nós. E antes da gente iniciar, como de praxe, a gente vai ter a música inicial cantada por Ali. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos e a oportunidade de estarmos aqui com todos, de eu estar aqui com todos vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer a Deus por podermos estar aqui para as reflexões dessa noite. Que Jesus, nosso amado Mestre, possa estar nos iluminando em todos os nossos momentos, tanto de dores quanto de alegrias, e assim estarmos fortalecidos nas pequenas dificuldades e nas grandes tormentas. Jesus amado, abençoe a todos que participam aqui na nossa casa espírita e a todos os trabalhadores e mentores.
Seja conosco, nos iluminando, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá? Hoje nós vamos falar, Denilson, slide 1. Hoje nós vamos falar no capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos ver o item 9 e o item 10, o arqueiro e a trave no olho. Próximo. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Esse é o item 9, Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Qual a simbologia que Jesus nos traz aqui nessa passagem do Evangelho? Geralmente é apontar o defeito do outro e não enxergar em nós os nossos próprios defeitos. Isso. Porém, nós devemos ir mais profundo na representação deste argueiro e desta trave. Vamos lá saber qual é a definição de argueiro e de trave. O argueiro é um cisco, uma partícula pequeníssima, coisa sem importância, como se fosse uma farpazinha de madeira daquelas que entra na nossa mão, às vezes muito difícil de enxergar. Quando alisamos uma madeira, é aquele fiapozinho de madeira. E a trave é uma viga de madeira usada para ligar dois pilares e dar sustentação a uma construção. Próximo, Denilson. Neste desenho, nessas duas charges, nós vemos aqui a representação, a dimensão com que nós nos preocupamos com este cisco, com essa farpazinha, que é o defeito no nosso irmão. E não conseguimos enxergar que temos uma trave atravessada no nosso olho. E aí nós vemos até pessoas com trave vendo a outra pessoa com outra trave, vendo um cisco no olho do outro. Porém, a nossa cegueira pessoal de nos autoconhecer, de nos autoanalisar com honestidade, faz com que nós não possamos enxergar a dimensão real da trave que está em nosso olho. Essa aí é uma charge, né? Vamos ver o próximo agora. A dimensão real da trave que está em nosso olho. Que danada é essa trave no meu olho? E por que me incomoda tanto com o cisco no olho do outro? Reparem bem a trave no olho da pessoa, tampando os dois olhos. Ela não está enxergando nada, né? Quando Jesus traz essa correlação do cisco, que é o argueiro, e da trave, ele não faz isso à toa. Ele quer que possamos refletir o quanto é penoso para nós esse trabalho pessoal de dar conta desta trave que está no nosso olho. Este talvez seja o trabalho mais importante, mais desafiador, e estamos todos nós aqui perdendo tempo olhando uma farpinha, um ciscozinho que está no olho do nosso irmão. Próximo slide. Vamos ver aqui as passagens do Evangelho de Mateus, no item 9. Como é que vedes... Vou trocar aqui argueiro por cisco, tá? Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Jesus nos diz aqui duas situações diferentes. A primeira nos diz como é
que vedes um cisco no olho do vosso irmão. Então, geralmente, nós observamos o defeito do outro e temos uma dificuldade enorme de ver os nossos próprios defeitos. Mas nós não estamos satisfeitos, né? Achamos isso tudo muito pouco. Somos tão prepotentes que, além de ver os defeitos do outro, que nós queremos. Que, além de ver os defeitos do outro, o que nós queremos. Olha o que Jesus nos diz, complementando mais a seguir. Como é que vós dizeis a vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho? Nós nos achamos muito mais importante, mais evoluído, muito melhor do que qualquer um, que temos a capacidade de dizer a ele o que é que ele tem que fazer. Uma coisa é olhar, é ver. Outra coisa é deixar-me tirar. Nós, além de observarmos o defeito do outro, nos achamos no direito de corrigir a vida do outro, de achar que temos autoridade para dizer o que ele tem ou não tem que fazer, o que ele deve ou não fazer. E o que Jesus quer nos dizer nessa passagem? Nós precisamos primeiro tirar a trave dos nossos olhos. E quem sabe depois possamos ter a autoridade moral de ajudar a tirar aquele cisco do nosso irmão. Isso é muito revelador, né? Quantas vezes complicamos nossas relações na família, no trabalho, na escola, até no centro espírita, nos nossos círculos de amizade, com os nossos vizinhos, porque nos colocamos neste lugar de achar que eu vou resolver todos os problemas da família, que eu vou resolver a vida do outro, que este outro só está nessa situação porque eu não consegui ainda ajustar a vida dele. E muitas vezes acabo piorando do que ajudando. E por que isso acontece, gente? Porque eu pouco me conheço. O que tenho que tomar consciência é que aquilo que eu acho que é uma ajuda é um desrespeito. É uma violência àquela pessoa. Porque eu estou limitando a liberdade dele de poder escolher, de poder construir o seu caminho. Próximo slide. Então, aí Jesus continua. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vedes como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. O que é hipócrita? O que é ser hipócrita? É ser aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza. Aqui, por medo de assumir a sua verdadeira natureza, é que nos importa nesse item. Então, nessa passagem, Jesus nos propõe, primeiro, nos conhecer, autoconhecimento, e depois, tirar a trave do nosso olho. E o que é tirar a trave do nosso olho? É promover a nossa própria transformação. E assim, quando conseguirmos cumprir esse trabalho, esse dever de casa, vamos ter condição, inclusive, de enxergar o cisco do outro com mais benevolência, com mais disposição para perdoar as culpas ou erros, mais tolerância, entendendo que este é o processo dele, que é o tempo dele. Neste instante, devemos nos preparar, nos fortalecer emocionalmente, para quando o outro não quiser assumir o caminho que orientamos, compreender que tem que ser no tempo dele. E que tenho que respeitar isso. É o que Deus faz com todos nós quando nos dá o exercício do livre-arbítrio. Por isso que precisamos voltar para dentro de nós mesmos,
com muita atenção e refletir sobre o que é que estamos fazendo em nossas próprias vidas, nossa encarnação. E também de que forma estamos afetando a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Vamos lá ver o trecho em que Kardec comenta essa passagem do Evangelho de Mateus, no item 10. Próximo, Denilson. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Nessa fala de Kardec, ele nos esclarece que é o nosso orgulho que nos impede de enxergarmos o mal que há dentro de nós. E observemos que ele aqui nos dá uma orientação, um ensinamento que facilita o vermos a nós mesmos, o olhar para nós mesmos. Está difícil avaliar as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento? Faça o seguinte esforço. Imagine outra pessoa fazendo aquilo como você faz. Como você julgaria essa outra pessoa fazendo aquilo que você fez? Ou pensar como você pensou? Ou falar como você falou? Psicologicamente falando, é uma estratégia muito boa, porque este aparente distanciamento, este sair de si e se ver fazendo o que se faz como outra pessoa, isso nos auxilia muito, pois quando olhamos só para nós, adoramos justificar, né? Dizemos que falamos assim porque o fulano falou daquele outro jeito. Assim, acabamos justificando o nosso mal. E assim vamos saindo de fininho, saindo de banda. Quando colocamos tudo isso num espelho, de forma que podemos nos ver como outra pessoa, o que estamos fazendo é baixando as nossas resistências e reduzindo um pouco essas nossas justificativas, dos nossos próprios defeitos. Este é o ensinamento que Kardec nos dá para ajudar-nos a enfrentar o autoconhecimento e assim podermos enxergar mais facilmente os nossos defeitos. Quero aqui fazer aqui um parênteses, abrir aqui um questionamento. Essa passagem do Evangelho existe há mais ou menos 2020 anos. Ela nos mostra claramente a realidade de como nós, hoje, somos. E Kardec vem nos trazer este conhecimento há aproximadamente uns 150 anos. E continuamos sendo do mesmo jeito. E quantas gerações desde Jesus e até hoje existem e comportamos dessa mesma forma? Somos desse mesmo jeitinho. Até quando, Jesus? Até quando? Esse é o parênteses que eu queria abrir aqui e falar para vocês. E aproveitando aqui a fala de Kardec, vamos voltar sobre o autoconhecimento, é que nós vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, que é uma mensagem muito interessante, muito útil, e que todos devem ler. Lá, quem responde, Santo Agostinho, às perguntas de Kardec. Vou aqui colocar alguns pontos apenas, e não toda a resposta de Santo Agostinho, da questão, que ela é bem longa. Próximo slide. A questão 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Vamos nos atentar na pergunta de Kardec.
onde ele pergunta pelo meio prático. Ele não quer saber aqui de todos os meios que existem, e sim do prático. E o que é prático? Prático é aquilo que é exercitado, conhecido, experimentado, treinado, entendido. E eficaz? O que é algo eficaz? É o que é ideal para se ter um resultado pretendido. Meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida. Kardec se restringe a esta vida. Ele não quer saber de vidas passadas ou futuras, e sim desta vida, desta encarnação. E resistir aos arrastamentos do mal. E aqui ele não diz para acabar com o mal, e sim para ser capaz de nos afastar do mal. E qual foi a resposta de Santo Agostinho? Um sábio da antiguidade já vou disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecer a si mesmo é o meio prático e mais eficaz de se melhorar nesta vida, agora, e de conseguir resistir às tentações. Próximo slide. E na questão 919A, Kardec, né, tenta aí fazer a pergunta, insistir na pergunta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Então, nessa questão, Kardec, já sabendo da nossa dificuldade de nos conhecer no íntimo, pois todos nós nos achamos que é muito difícil fazer isso e reconhecer os nossos defeitos, então ele pede aqui aos espíritos também uma orientação, uma estratégia para que isso aconteça. E, em sua resposta, Santo Agostinho nos dita, né, uma máxima. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Mais adiante, questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar, as respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Outra vez. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Quer progredir? Quer evoluir? Tem uma chave para abrir a porta e trilhar esse caminho. Conhecer a si mesmo. Porque sem essa estratégia, quantas vezes não nos atrapalhamos no nosso caminhar? Porque não olhamos para nós mesmos. Não olhamos para nossas limitações e acabamos nos atrapalhando. Nós encarnamos nessa vida agora para dar certo. Não viemos para sucumbir. E existem muitos recursos para fazer essa caminhada dar certo. E aqui, a chave para isso é o autoconhecimento. Próximo, Denilson. Santo Agostinho continua em sua resposta. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificareis, se fosse feita por outra pessoa. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligenciais a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e, frequentemente,
Deus os coloca ao nosso lado como um espelho para nos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência a fim de arrancar dela as más tendências. Está com dificuldade de avaliar? Imagine que foi outra pessoa que fez isso. Nós somos abertos à crítica? Conseguimos ter abertura para pedir que o outro avalie as nossas ações? Nós não fazemos isso e estamos perdendo tempo e conhecimento. Pedir a avaliação de outra pessoa é fundamental para o processo de autoconhecimento, pois, às vezes, nos colocar no lugar da outra pessoa não é suficiente para quebrar as nossas resistências. Pedir que uma outra pessoa de fora nos avalie amplia um pouco o nosso olhar dessa situação. Às vezes não conseguimos ver como falamos com uma determinada pessoa, mas quem está de fora vê. Pode estar aberto, poder estar aberto, né? É um exercício importantíssimo para alcançarmos o autoconhecimento. Pedir a outra pessoa que nos avalie, que nos diga como falamos, como nos comportamos, como agimos. Santo Agostinho, sabendo como são aquelas pessoas, os nossos amigos, né? Sabe que os nossos amigos não vão falar tudo para a gente, né? Abertamente. Ele, então, nos orienta a não desprezarmos as opiniões dos nossos inimigos, pois são eles que não mascaram a verdade. E o que pensamos das opiniões dos nossos inimigos? Esse cara é invejoso. Ele não gosta de mim, ele não me tolera, e outras coisas mais. Nós aqui ficamos mais uma vez justificando e perdendo uma grande oportunidade de crescermos. Se eu não consigo admitir diante dele, eu posso fazer isso lá no meu quarto, lá no silêncio, antes de dormir, levar em conta as palavras dele, analisar o que ele diz com uma certa abertura em minha consciência para admitir se procede. E além de ouvirmos nossos amigos, nosso inimigo, ainda temos a nossa consciência, a quem devemos sempre questionar nossas ações, nossas atitudes. Em nossas orações, pedir um aconselhamento à espiritualidade amiga, a Deus, que nos ajude a enxergar bem toda essa problemática, pois aqui está muito difícil. Está muito difícil. Próximo slide. Próximo, Denilson. Cadê Denilson? Isso. Vamos lá. Mecanismo de defesa do ego. O que nós fazemos que atrapalha o nosso processo de autoconhecimento? O que nós fazemos que atrapalha o nosso processo de autoconhecimento? Olha aí a figura. Não falamos, não ouvimos e não enxergamos. Gente, precisamos estar atentos aos nossos mecanismos de defesa do ego, porque eles nos atrapalham. Mas também, ao mesmo tempo, se estivermos atentos, vigiando, eles nos mostram sinais de nossas deficiências, nossos defeitos, nossos conflitos, nossas más tendências. Nosso ego é cheio de defesas e que tenta nos enganar sobre aquilo que precisamos mudar. Ele distorce nossos vícios e os transforma em virtude. Ele oculta os nossos pontos fracos, as nossas limitações. Precisamos prestar atenção a eles e não temê-los, porque todos nós exercemos esses mecanismos, com mais ou menos intensidade. Mas
quanto mais atentos a eles, menos eles podem nos manipular. E como diz Jesus, vigiai, vigiai e vigiai. Vou me referir aqui apenas a um mecanismo de defesa denominado projeção, por ser, ao meu ver, o que melhor representa o cisco e a trave no olho. Próximo, Denilson. E para falar sobre a projeção, nós vamos ver, eu fui ver o texto de Joana de Ângelo no livro O Ser Consciente, na 7ª parte, no item Mecanismos de Fuga do Ego. Joana, ela não diz mecanismo de defesa, mas sim, como na psicologia diz, e sim mecanismos de fuga do ego. Então, ela nos diz aqui no mecanismo de projeção. Há uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais para projetá-las nos outros. Torna a sua vítima o espelho no qual se reflete a si mesmo inconscientemente. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. A projeção, ela me incomoda, mas vai me ajudar a saber por que aquela pessoa me chama tanta atenção. Por que o outro me tira o equilíbrio? Por que aquele fulano instiga aquele conflito que eu tenho? É graças a esses outros que me dá trabalho, que colocam um espelho na minha frente, bem na minha cara, para eu poder enxergar estes meus conflitos, é que eu me descubro. E qual a importância disso? É eu estar atento para fazer essas leituras, prestar cada vez mais atenção em mim mesmo. Aquela situação está difícil porque me incomoda. Então, sempre, cada vez mais, trazer essas perguntas para mim mesmo, porque isso vai me ajudar tremendamente a olhar para dentro de mim mesmo, com dignidade. Não é enganando a nós mesmos que vamos evoluir, que vamos progredir. É tendo coragem de fazer essa travessia desafiadora, de mergulhar dentro de nós mesmos, é que conseguiremos ver a extensão da nossa trave. Por isso, precisamos de um laço de coração com outra pessoa, não é, Maria Ângela? Eu preciso que alguém me diga o que está mal para eu enxergar, para eu tirar essa trave dos olhos e me corrigir. Eu preciso estar com alguém que possa me enxergar como eu sou e, principalmente, como posso vir a ser. Obrigado a todos, que o amado Mestre Jesus possa estar ao nosso lado em todos os momentos, hoje e sempre. Que assim seja. Beleza, Vanderlei? Obrigado, ótimas Nilson. reflexões, show de bola. E antes da gente encerrar com o nosso momento de reflexão, nós vamos cantar a música Anjos, né? Bem conhecida por nós aí da casa, e refletindo, né, tudo aquilo que Vanderlei trouxe para a gente, né, na noite de hoje. Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades.
modo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonho e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeito, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente amor, há de reinar. Então, nesse momento, nós convidamos a todos uma vibração muito especial para a nossa amiga TT, Maria Tereza Bahia Roque, conhecida como TT de Dona Auxiliadora, TT professora de inglês, TT do Grupo Espírita Chiquinho Carvalho, do Centro Espírita Meimei. Vamos, nesse instante, reunir os nossos pensamentos e queremos dizer que, nesse instante também, os seus familiares estão reunidos nessa oração fraterna, nesse culto, do qual Eugênio está participando. Então, a nossa oração vai em forma de agradecimento pela sua amizade, pelo trabalho exercido em nosso grupo, com a creche, com os trabalhos sociais, com os trabalhos espirituais. E tenha certeza que lembraremos constantemente de você, com esse sorriso amigo, com essa serenidade e disponibilidade para servir. Que Jesus, que os bondosos amigos espirituais, temos certeza que estão velando por ti. Agradecer a espiritualidade da nossa casa, os tarefeiros, os mentores, os médicos, que tanto exemplo deixou para todos nós. Nos deixa a importante mensagem que é preciso cuidar do corpo, mas precisamos cuidar do espírito e que a nossa saúde é sempre cuidada por todos eles. Você, TT,
deixa para todos nós a certeza de que nunca estamos sozinhos e que perante as nossas dificuldades estamos sendo assistidos por essa espiritualidade que tanto amamos, que tanto respeitamos, que tanto tem nos ajudado. Que Jesus permita que você tenha um sono reparador, revigorante, e ao despertar, que você tenha disposição, a mesma coragem, a mesma alegria, e possa levar a sua musicalidade para onde você estiver. O nosso muito obrigado, o nosso carinho, esteja em paz e que Jesus te abençoe sempre. Te endereçamos a energia mais pura do nosso coração. Muito obrigado, que assim seja. Chico Xavier, Chico, homem de fé.